louvores. Amém? Você abriu? Diz assim a palavra do Senhor, livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém? Aqui o apóstolo Paulo está direcionando uma palavra, uma carta, aqui ele está passando algumas instruções, aqui ele está sendo usado por Deus para orientar a igreja de Éfeso. O que na verdade, quando nós lemos e fala sobre desperta, sobre despertar, é acordar, é voltar para a realidade, é despertar para a realidade. Infelizmente, nós estamos passando por um período muito difícil no decorrer dessa pandemia, e esse problema não está acontecendo somente aqui na cidade de Macaé, não somente no estado do Rio de Janeiro, não somente no Brasil, mas em todo o mundo. E mesmo assim, tem muitas pessoas tomando conhecimento do que está acontecendo com o povo, com a população, com a humanidade, e ainda estão dormindo, ainda estão brincando, ainda estão fingindo que não estão vendo o que está acontecendo. E Deus, a cada dia, Ele nos acorda, Ele nos dá o fôlego de vida para dizer: volta para mim, meu filho, volta para mim, minha filha, enquanto é tempo, volta enquanto Ele está nos dando essa oportunidade, porque vai chegar o dia que não vai dar mais tempo. Então, nessa noite, Deus tocou no meu coração, no decorrer do dia, para estar trazendo essa palavra, para estar trazendo essa mensagem, onde tocou muito no meu coração, onde tocou muito no coração do povo, lá do Parque Aeroporto, quando eu preguei, no meado do mês passado. E eu quero te dizer que, se você está assistindo, é sinal de que você está acordado. Se você estivesse dormindo nesse exato momento, você não estaria assistindo. Então, eu te convido verdadeiramente a acordar para o mundo espiritual. Aqui, Deus está usando grandemente o apóstolo Paulo para orientar o povo, para trazer a realidade. Está falando: gente, acorda para a vida, acorda para a realidade, acorda para o que está acontecendo. E da mesma forma que aconteceu na época da igreja de Éfeso, está acontecendo hoje perante toda a humanidade. Mas isso também, esse problema de dormir, esse problema do sono, esse problema de dormir, é algo que já vem acontecendo há muitos e muitos anos atrás. Pastor, baseado na Bíblia, me dá um exemplo, então eu te digo, em Juízes, capítulo 13, versículo 1 ao 5, nos conta a história de um homem chamado Sansão. Abra sua Bíblia aí, em Juízes 13, do 1 ao 5. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Aqui não está dizendo 40 dias. Aqui não está dizendo 40 meses, mas está dizendo 40 anos. Veja bem, versículo 2 nos diz assim: e havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filhos. 3. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. 4. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho, bebidas fortes, nem coma coisa imunda. 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre
cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Aqui Deus está falando para essa mulher: você vai ter um filho, mas ele não vai ser qualquer um. Eis que você terá um filho, esse filho já foi escolhido desde o teu ventre. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado aí na sala, no quarto, não sei onde é que você está, de que forma que você está assistindo e com quem você está assistindo. Mas olhe para ele ou olhe para ela e diga: você não é qualquer um. Você é especial. Era isso que o Senhor estava falando para aquela mulher: o seu filho será especial e não será qualquer um. Ele se tornará um juiz. Ele se tornará o libertador do meu povo, do povo de Deus. Mas a palavra de Deus, ela também nos diz, ela continua nos contando a história sobre esse homem chamado Sansão, que da mesma forma que Salomão foi o homem mais sábio do planeta, Sansão também foi o homem mais forte que já existiu na terra. A palavra do Senhor nos diz que ele se envolveu com uma mulher chamada Dalila, ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. E essa mulher não servia ao mesmo Deus, não acreditava no mesmo Deus, não adorava o mesmo Deus dos pais de Sansão, do próprio Sansão. E os filisteus orientaram ela, a ela tentar descobrir da onde saía a força de Sansão, da onde saía todo o poder que ele tinha na guerra para destruir os filisteus, para destruir os inimigos do povo de Deus. E ela foi até Sansão, e ela insistiu com Sansão, acredito eu que de uma forma tão delicada, porque ele era apaixonado por ela. E ela perguntou uma vez, acredito eu que ela usou essas palavras: meu amor, eu te amo, você sabe que eu te amo, você sabe que eu sou totalmente sua, você sabe que eu não vejo outro homem nessa terra, na face da terra, mais bonito, mais encantador do que você. Então fala para mim, conta o segredo, me conta o segredo, o porquê da tua força, de onde vem a tua força. Mas sendo que da primeira vez ele não falou a verdade, e ela tentou pegar ele junto com os filisteus, mas mesmo assim eles não conseguiram. E ela tentou novamente: você mentiu para mim, por que você fez isso comigo? Me fala a verdade, o porquê da tua força, de onde vem toda a sua força? E mais uma vez ele mentiu. Só que o diabo é astuto, ele não desiste. Ele não desiste de tirar o teu poder com Deus, ele não desiste de tirar a sua intimidade com Deus, ele não desiste de tirar o teu relacionamento com Deus. E ela persistiu, até que um certo dia, ele não aguentou, e ele contou todo o segredo. Que o segredo se encontrava nos cabelos, que ele não poderia passar navalha, que ele não poderia raspar a cabeça. Ele contou para ela posteriormente, logo após ele ter contado, ele foi dormir. O erro não está somente em ele ter revelado o segredo, mas o erro está em ele ter ido dormir. É por isso que Deus usou o apóstolo Paulo para orientar a igreja de Éfeso. Ei, teve um homem lá atrás no passado chamado Sansão, palavras minhas. Teve um homem lá atrás no passado chamado Sansão, que ele foi dormir igual vocês estão dormindo. Desperta tu que dorme. E aquela mulher, Dalila, simplesmente ela aproveitou o momento de sono, de descanso, de cochilo, que ele foi dormir, e conseguiu raspar a cabeça dele. E tem muita gente hoje que está perdendo a sua intimidade, está perdendo a sua credibilidade, está perdendo o seu contato com Deus, porque está dormindo, porque resolveu dormir. Isso aconteceu no passado, mas teve mais alguém, pastor? Teve mais alguém. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 20, versículo 7, a palavra de Deus, abra sua Bíblia em Atos 20, versículo 7 até o versículo 10, diz assim, no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos.
E, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levado morto. Olha só a consequência de quem estava no culto. Mas só que essa pessoa, esse jovem Eutico, ele não sentou na primeira fila, ele não sentou na metade, e ele não sentou lá na última fila, próximo da porta, ele sentou na janela. E eu imagino a paisagem que ele tinha. Se ele olhasse para um lado, ele teria o apóstolo Paulo pregando. E se ele olhasse para o outro, ele tinha os navios ancorando no cais daquela cidade. Aquele mar, aquela lua nascendo por trás do mar, por trás daquelas águas. Imagina a paisagem que ele tinha, aquele vento fresco sobre o seu rosto. E aquele jovem, ele não era um visitante, ele era um membro daquela igreja. Ele era um membro daquela igreja. Só que ele não sentou na primeira fila, ele não sentou nas filas do meio, e ele nem sentou nas últimas, mas ele foi para a janela. E eu fico imaginando aquele povo, porque não era a primeira vez que Paulo foi pregar na Macedônia. Não era a primeira vez que Paulo estava visitando a Macedônia para poder trazer aquela palavra. Eu imagino todos ali ansiosos para ouvir a mensagem de Paulo. E vai vir o apóstolo Paulo aqui, ele tem um testemunho fortíssimo. E eu imagino Paulo no decorrer daquela mensagem, lá naquele templo, e Paulo contando: antigamente eu era Saulo, eu fazia isso, eu fazia atrocidade, eu perseguia, eu matava os cristãos, eu torturava os cristãos, mas um dia eu tive um encontro com Deus, Deus mudou a minha história, Jesus mudou a minha história, e hoje eu sou Paulo, e eu estou aqui para dizer que Deus é fiel, eu estou aqui para dizer que Jesus é o Salvador. Todo mundo atento na mensagem de Paulo, mas aquele jovem naquela janela, dormindo. Tem muita gente, muitas pessoas que estão dentro da igreja, dormindo. Tem muitas pessoas que infelizmente entra e sai da igreja. Tu pergunta: qual louvor? Me diz qual foi um louvor que foi adorado lá na sua igreja. A pessoa não sabe dizer. Sabe por quê? Porque estava dormindo espiritualmente. Se acabar o culto, perguntar a essa pessoa lá fora: vem cá, onde é que pregou o pastor, a pastora? Eles pregaram aonde? O bispo e a bispa, eles pregaram aonde? Em qual livro? Qual foi o personagem? Foi sobre o quê? E peraí. Não sabe, não lembra. Por quê? Porque ele estava dormindo. Ao mesmo tempo que está, não está. Consegue entender isso? Ao mesmo tempo que a pessoa está na casa do Senhor, não está na casa do Senhor. Ao mesmo tempo que nós estamos vendo as pessoas com os olhos abertos, acordados, mas não estão dormindo. Isso não foi diferente com Sansão. Sansão dormiu no momento que ele não poderia dormir. Aquele jovem Eutico, ele dormiu no momento que ele não poderia dormir. Ei, nós estamos atravessando um momento muito difícil. Agora não é hora de dormir, agora é hora de acordar, agora é hora de arregaçar manga, agora é hora de buscar, agora é hora de orar, agora é hora de clamar, agora é hora de jejuar, agora é hora de fazer a obra de Deus. Não é hora para dormir, meu irmão, não é hora para dormir, minha irmã. Esse não é o momento. Esse não é o momento. Porque se o apóstolo Paulo estava pregando naquela igreja, naquele dia, e aquele jovem dormiu, por quê? Porque ele não estava se alimentando. Quando nós não nos alimentamos, automaticamente a nossa pressão baixa e nos dá sono. Mas a palavra de Deus, ela é eficaz. Se você se alimenta da palavra, você não baixa a tua pressão e você não tem sono. Você fica desperto, você fica cada vez mais atento, você fica cada vez mais acordado para tudo que está acontecendo contigo. Infelizmente, se nós nos alimentamos pouco, a tendência é a pressão baixar e dar o sono. Agora, quando nós nos alimentamos muito, qual o tempo que tu tira para se alimentar? Quanto tempo você tira para se alimentar da palavra?
O que está faltando para você despertar desse sono? Não é tempo de dormir, é tempo de se levantar. Não é tempo de deitar, não é tempo de se sentar, mas é tempo de se levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Se eu estou nessa terra, porque o Senhor tem um propósito na minha vida. E eu não quero dormir, eu quero manter acordado, eu quero me manter atento. Eu fico me recordando quando eu servi o exército, em 1991, eu numa daquelas guaritas abandonadas lá no meio do mato. Aí vi um sargento escondidinho, vi um sargento, e eu lá na guarita. Ai de mim se ele me pegasse dormindo. Ai de mim se eu fosse pego dormindo. Assim é a nossa vida. Nós não estamos aqui para dormir, não é tempo de dormir, não é um momento para dormir, mas é um momento para permanecer de pé, é um momento para permanecer fazendo a obra, é um momento para permanecer buscando ainda mais a presença do Senhor para a sua vida, meu irmão, para a sua vida, minha irmã, porque uma grande obra Ele tem para você. Você não está nesse mundo à toa, você não veio a esse mundo à toa, e você não está respirando esse fôlego de vida à toa. Não é à toa. Em tudo há um propósito de Deus. Para tudo há um propósito de Deus. Olha para essa pessoa que está aí ao seu lado. É isso, ele que está aí ao seu lado, ela que está ao seu lado. Fala para ele: ei, você tem um propósito. Você está acordado porque você tem um propósito. Você está de pé até hoje porque Deus tem um propósito na sua vida. Não durma, acorda ele, acorda ela, se por acaso eles estiverem com sono. Porque faz parte da artimanha do diabo colocar sono nas pessoas. Faz parte. Satanás está aí mesmo, para isso, para colocar sono nas pessoas. E quando você dorme, quando nós dormimos, nós ficamos vulneráveis. Esse é o segredo de Satanás hoje, para destruir a igreja do Senhor, para destruir os escolhidos do Senhor, fazer com que ele venha ter sono e que ele venha dormir. O sono faz parte, sentir sono faz parte do ser humano, porque nós somos de carne e osso, e o nosso corpo físico, ele sente um dia de trabalho, ele sente quando você teve um dia de luta. A minha irmã que cuidou das crianças, a minha irmã, você que lava, passa, cozinha, você, meu irmão, que trabalha com pesado, você, meu irmão, que acorda cedo, 6 horas da manhã você já está na rua, 5 horas da manhã você já pegou no teu serviço, e muitas das vezes vai dormir, às vezes 10, 11, meia-noite, porque os teus afazeres do dia a dia, então o corpo sente sono. Mas é o Senhor Jesus que te revigora, é o Senhor Jesus que te renova, é o Senhor Jesus que te sustenta, é o Senhor Jesus que te mantém de pé, é o Senhor Jesus que te acorda a cada manhã, é o Senhor Jesus que abençoa a tua saída, é o Senhor Jesus que abençoa a tua chegada, é o Senhor Jesus que abençoa o teu deitar, é o Senhor Jesus que abençoa o teu levantar. O segredo está no Senhor Jesus. Mas para isso nós precisamos estar acordados. Acorda, meu irmão, acorda, minha irmã, você que está assistindo essa mensagem, você que está assistindo esse culto no seu lar, na sua casa, seja no ambiente de trabalho, onde você estiver assistindo, mas Deus está falando para você: acorda, meu filho, acorda, minha filha, porque o tempo é curto, e a vinda do Senhor está próxima. Está próxima a vinda do Senhor Jesus. Mas pastor, além de Sansão ter dormido, realmente está certo, é verdade. Eutico ter dormido, tem mais alguém na Bíblia? Então abra a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1 da palavra do Senhor. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis, pagou
pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. 5. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um sono profundo. Meu Deus. Além de ser desobediente, Jonas vai para Nínive. Ele faz ao contrário, vai para Tarsis. Pagou a passagem, foi para o porão, e lá no porão ele começou a dormir. Ei, profeta, profetiza que está me vendo, está me ouvindo nesse momento, acorda, acorda. Acorda, Deus está te chamando para uma responsabilidade. Deus está te chamando por uma grande obra na sua vida. Quando estamos fora da direção de Deus, nós relaxamos e dormimos, porque Jonas saiu da direção de Deus. Deus falou, toma essa direção para Nínive. Ele tomou outra direção para Tarsis. Então, se ele saiu da direção de Nínive, a tendência é acontecer o quê? Relaxar e dormir. Cuidado, quando Deus fala, vai por aqui meu filho, vai por aqui minha filha, e você insiste por aqui, você insiste em fazer o contrário daquilo que Deus está te orientando. Meu filho, faz dessa forma que você vai ser bem sucedido. Minha filha, faz dessa forma que você vai ser bem sucedida. Você faz ao contrário. Quando nós saímos da direção do Senhor, a tendência é relaxar. Jonas relaxou no fundo daquele navio, e ele começou a dormir. Ele foi justamente para o porão daquele navio. Só que porão, na cultura africana, é lugar para jogar, para guardar coisas inúteis. O porão, os africanos, eles colocavam os animais, eles transportavam os animais, era no porão. Aquilo que era inútil ficava no porão, e Jonas foi justamente para o porão para dormir. Cuidado, meu irmão. Cuidado com o porão que você tem se escondido. Muito cuidado. Porão não é lugar de homem e mulher como você. Porão não é lugar de profeta. Porão não é lugar de homem de Deus. Porão não é lugar de mulher de Deus. Porão é para passar os animais. Porão é para guardar os animais. Porão é para guardar as coisas inúteis. Cuidado. Muito cuidado. E para piorar a situação, ele não só foi para o porão, mas ele dormiu. Porque é isso que acontece. Quando nós vamos para o porão, a gente dorme. E quando a gente dorme, a gente perde a noção da tempestade que está acontecendo ao nosso redor. A gente perde a noção do perigo que está acontecendo ao nosso redor. Quando ele foi para o porão, que ele começou a dormir, ele perdeu a noção do perigo que estava sobre aquele navio. Quando você vai para o porão, você fica 100% vulnerável. E quando a tempestade vem, é aí que você tem que estar ligado. É quando a tempestade assola, é aí que você tem que estar atento. E quando a tempestade se manifesta, é aí que você tem que estar de pé para fazer a obra, para ser um homem usado por Deus, para ser uma mulher usada por Deus, para ser um instrumento de Deus, para ser uma ferramenta de Deus dessa terra. Mas você tem que estar fora do porão. Você tem que estar em condições. Você tem que estar de pé para Deus executar essa grande obra na tua vida, meu irmão. É isso que Deus quer de mim e de você. Saia do porão. Olhe para essa pessoa, fala para ela, ei, cuidado com o porão. Olha para ela aí, olha para ele, fala para ele. Ei, cuidado com o porão. Porão não é lugar de homem de Deus. Porão não é lugar de mulher de Deus. Cuidado. Fica ligado. Porque a tempestade está assolando todo o planeta.
Hoje, a tempestade é essa pandemia. E se você não ficar atento, essa pandemia causada pelo maligno, pelo inimigo de nossas almas, se você não ficar atento, se você desperceber, se você dormir, você está frito. E não é isso que Deus quer de mim, e não é isso que Deus quer de você. A Bíblia também nos diz, no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 36, veja bem o que aconteceu, abra para mim, Mateus 26, 36 da palavra do nosso Senhor, diz assim: então chegou Jesus a eles, a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ficai aqui e orai comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Em outra tradução, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudesse vigiar comigo? 41, diz assim: vigiai e orai, fique acordado, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, dá sono. E indo segunda vez, orou dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. 43 diz assim, ó: e voltando, achou-o outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, estavam com sono. 44 diz assim: e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dorme agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Aqui Jesus, ele chamou os seus discípulos para orarem, para o Getsêmani, mas teve 3, Pedro, Tiago e João, os mais próximos, falou: vem cá vocês 3, aqui a parte, orem junto comigo, fiquem acordados junto comigo, não dormem, fiquem atentos, ora por mim que eu estou precisando da oração de vocês, me ajuda em oração, me ajuda em intercessão, orem por mim. Ele foi orar a parte, quando ele voltou eles estavam dormindo. Eu imagino Jesus dando uma bronca com todo carinho, com todo amor, mas dando uma bronca naqueles homens. Eu imagino Jesus chamando a atenção deles, eles despertando, acordando, e Jesus volta para orar. Depois, quando Jesus volta de novo para perto deles, pega de novo eles dormindo. Isso não é diferente nos dias de hoje. O que aconteceu com Jesus não é diferente nos dias de hoje, meu irmão, minha irmã. Quantas das vezes, porque naquele momento, Jesus sentia necessidade. É na hora que o seu mestre mais precisa, é na hora que o seu pastor mais precisa, é na hora que o seu líder mais precisa de você, da sua intercessão, como aconteceu com Jesus. E aqueles homens não intercederam, aqueles homens foram dormir. Desperta você que dorme. Chamou o louvor para louvar. Desperta você que dorme. Não é hora de dormir, não é um momento para dormir. Esse não é um momento de nós pegarmos no sono. Há momento certo e local certo para a gente descansar, para a gente dormir.
Você vê, quando eu falo que é momento certo e é local certo, porque Sansão dormiu no momento errado, no local errado, ainda estava com a pessoa errada ao lado dele. Eutico dormiu no local errado e no momento errado. O que aconteceu? Ele caiu lá de cima do terceiro andar, morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, usou o apóstolo Paulo para ressuscitar. Jonas dormiu, escolheu o lugar errado, no local errado, no tempo errado, para dormir. Pedro, Tiago e João, Jesus precisando de uma oração, de uma intercessão junto com eles, eles escolheram o local e o momento errado para dormir.